Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço a presença de todos. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e fique à vontade para comentar o que quiser. Comentários aqui nunca serão censurados. Eu sou a favor da liberdade de expressão até as últimas consequências. E então eu quero que você seja livre para você falar o que você quiser. Só tente não partir para ataques pessoais, nem ad hominem, porque isso não agrega em nada. Isso aquece os ânimos e é totalmente desnecessário, né? Nós somos homens, nós temos que ser racionais e justamente para isso nós estamos aqui. Então, o tema de hoje é o monopólio da reprodução. Então, nos anos 60, a gente começou, né? Então, vamos fazer uma retrospectiva histórica, né? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e a ordem que nós vivemos hoje em dia, ela é fruto do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, dos países que ganharam, né? E dos sistemas que ficaram vigentes, que antes eram dois e agora é só um, que é o capitalismo, que agora até a China é capitalista, é mais capitalista que o próprio Ocidente, né? Capitalismo à la chinesa. Então, o que aconteceu depois da Segunda Guerra é que, bom, primeiro que muitos homens morreram, né? Isso é normal, os homens sempre foram o gênero descartável, né? Sempre morreram nas guerras, continuam sendo aqueles que morrem nas guerras, né? Mesmo agora no conflito da Ucrânia, você viu que os refugiados todos para a Europa eram mulheres e crianças, né? E os homens foram impedidos de correr por suas vidas, de abandonar uma guerra sem sentido, na qual eles são apenas bucha de canhão, pelo fato de serem homens, né? Então, quando vem me falar aí de igualdade entre os gêneros, é mais um exemplo que pode ser apontado, né? Então, muito homem morreu na Segunda Guerra, só que se homem morrer não importa, porque quem reproduz é a mulher. Se você perder um homem, você perdeu um braço para trabalhar, você perdeu talvez uma cabeça pensante. Agora, se você perder uma mulher, você perdeu uma geração inteira, né? Uma família inteira, né? Então, se você tem uma ilha com 1.000 pessoas, um homem e 999 mulheres, você pode ter ali 999 bebês ou mais, né? Você pode dobrar a população daquela ilha, você pode aumentar a população daquela ilha. Se você tiver o contrário, né? Uma mulher e o resto de homens, vai ter só uma mulher ficando grávida e tendo filhos, né? Isso é lógica, né? Biologia básica, né? Então, assim, um monte de homem morreu na guerra, mas as esposas ficaram em casa, as esposas foram trabalhar nas fábricas, né? E aí, depois que o homem voltou para casa, teve o boom econômico, né? E aí teve aquela, pelo menos nos países vencedores, teve aquela estabilidade, aquele crescimento, aquela pujança econômica. E aquela geração que sofreu muito, né? Geração Silent. E aí você teve o nascimento da geração que hoje é a geração que está no controle de tudo. Da economia, da política, das terras. São eles que fazem as leis, de tudo. Que são os boomers, né? Que é o pessoal que nasceu ali nos anos 50, 60, né? E eles têm esse nome boomers, né? Baby boom, que foi a explosão demográfica, né? Que teve no Ocidente. Então, você tinha aí uma estabilidade, você tinha uma facilidade para adquirir terras, casa própria, né? Eram outros tempos. E aí você teve os baby boomers, que foram filhos da geração silent, da geração silenciosa. E foi uma geração que sofreu muito, né? Então eles queriam que os boomers tivessem uma vida boa, né? Então deram estudos, deram estrutura, deram dinheiro e deram também um pouco de liberdade. E aí, nos anos 60, a gente teve a contracultura, teve o movimento hippie, né? Que já é a juventude dos boomers, né? Então, o tiozão do Zap de hoje em dia, né? Os boomers, que é esse pessoal que está aí,
né? Você olha para eles agora, você imagina que eles foram sempre assim, mas não, eles eram os descolados, eles eram os hippies, eles eram os idealistas, né? Só que aí a maioria deu de cara com a parede, ficou amargada e aí virou, né? Virou esse tiozapianismo que a gente tem hoje em dia, né? Então o boomer, ele surfou na onda, ele teve o melhor de todos os mundos e agora ele tá deixando esse mundo de bosta pra gente, né? Para as gerações abaixo, né? E nesse despertar aí, né, nesses anos 60, teve uma coisa que foi mais impactante para a humanidade do que a bomba atômica, que foi o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, né, que foi a contracepção segura e eficaz, né, dando assim a mulher, né, que é a que engravida, dando a ela o monopólio da reprodução. Porque antes, a menina ficava grávida, né, ela não era comprometida, ela ficava grávida, o pai ia lá com a escopeta na casa do cara, porque todo mundo se conhecia, e obrigava o cara a casar. Não, você vai casar com a minha filha, né, porque você engravidou ela, então você vai ser agora o beta provedor, né, pelo amor de Deus, você quis ser o alfa comedor, agora você vai ser o beta provedor. Tinha sua lógica, né? Não vou dizer que concordo nem que discordo, estou dizendo que tinha sua lógica. Eu sou a favor da liberdade, obviamente, né? Mas a liberdade vem com responsabilidade, né? Tem que vir com responsabilidade. E responsabilidade a gente sabe que é a criptonita das queridas, né? Então, agora, a mulher, ela podia ser promíscua, ela podia ter vários parceiros sexuais e não engravidar. Então isso muda o jogo. E ela tem agora o controle da reprodução, né? E principalmente hoje em dia, que nós temos a liberação do... Como eu posso dizer, porque essa palavra é controversa, se o algoritmo pegar, ele vai me censurar. Da interrupção da gravidez, né? Nós tivemos uma abertura no mundo, né? Como em alguns lugares como questão de saúde, mas em muitos lugares por questão de reivindicações das queridas, né? Por quê? Porque eu vou ter outro vídeo falando exatamente só sobre essa questão, mas só para deixar um resumo aqui para vocês, o fato delas poderem aportar, né, fazerem aportes, né, vocês estão entendendo, né? O fato delas poderem interromper aquela gravidez acaba sendo mais um método contraceptivo, porque a mulher ela já tem o controle de se ela engravida ou não desde a pílula, né, dos preservativos, do DIU, né? Mas essa daí é a trava de segurança última, né, para más escolhas reprodutivas, né? Então, é isso, né? E então hoje em dia elas têm acesso a tudo isso e elas detêm o monopólio, basicamente, da reprodução humana. Elas decidem quem nasce e quem não nasce. Ela decide se você e os seus genes vão se reproduzir ou se você vai se extinguir. Então é esse o poder que elas têm na mão, né? Então, e o homem não existe uma pílula para o homem, né? Porque ninguém quer que exista, porque isso, né, balancearia um pouco o jogo, né? E você fazer vasectomia é difícil, porque você vai ter que ir lá, você vai ter que insistir, que tem certeza. Bom, primeiro que, pelo menos aqui no Brasil, você tem que ter 2 filhos já, ou mais de 25 anos. Então, se você chegou aos 18 anos, você é um adulto capaz, você pode ir lá morrer na guerra, você é obrigado a votar, você é obrigado a pagar imposto, mas você não pode ter, né, decisão sobre o seu sistema reprodutivo. Você chegou aos 18 anos, já cheguei na conclusão que eu não quero ter filho, quero fazer uma vasectomia, não pode. Então, é isso, né? Parabéns aí a todos os envolvidos, né? Agora, a mulher, ela pode decidir quem sobrevive ou não, porque é o corpo dela, né? E meu corpo, minhas regras. Mas é engraçado que esse negócio do meu corpo, minhas regras, funciona só quando é para as queridas. Quando é, por exemplo, quando você não quer ser inoculado com uma substância que você não conhece, ou que você não concorda, ou que você simplesmente não quer no seu corpo, aí não, né? Aí você é, não sei o que, ista, né, de todas as formas de ista, né? Já sabe o que eu estou falando. Então, é assim que funciona, é a hipocrisia seletiva, né? Em todos os âmbitos. Então,
as queridas tendo o monopólio da reprodução humana, elas basicamente têm o poder todo na mão, né? Porque a humanidade precisa continuar existindo, né? É o natural de toda espécie, né? Você nascer, você se reproduzir, você crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer, né? Só que o ser humano, ele gosta de ir contra a própria natureza, né? Ele gosta de criar, de criar a própria historinha, né? E as queridas, então, nem se fale, né? É, aí é isso, você dá a liberdade, né? E zero responsabilidade, porque ela tem toda a liberdade para decidir ficar grávida ou não, ela tem todos os métodos disponíveis, inclusive por política pública. E se ela ainda assim, né, fez uma má escolha, ou se ela simplesmente queria, né, transar sem camisinha porque é gostoso e engravidou, né, ela tem duas excelentes opções. Ou ela interrompe aquela vida e tá tudo certo, porque ela tem a trava de segurança, né, em muitos países é a trava de segurança última contra más escolhas reprodutivas, ou ela vai ter esse Enzo, essa Valentina e vai botar na conta do Estado, entendeu? Se ela não tiver, se ela não achar ninguém aí para nenhum beta provedor, né, para falar que ele é o pai, porque também tem essa, você pode acabar assumindo o filho de outro, criando o filho de outro, né? Então, elas fazem isso muito. Se você entrar em fóruns exclusivamente femininos, você vai ficar de cabelos em pés nas técnicas que ela tem, de teste de gravidez falso, de engravidar, né, de dar um tempo com um cara, engravidar do outro, depois voltar pro outro cara a tempo e falar, olha, somos três agora, né? Então, assim, ela ainda pode pegar e botar na conta dos outros, né? Botar na conta da sociedade, botar na conta do Estado, né? E só é possível ela botar na tua conta, né? Você, homem que não tem nada a ver com isso, porque a gente tem o Estado que é feito para fazer essas distribuições de renda, né? Para ficar dando auxílio e para te cobrar imposto, né? Que, aliás, imposto é roubo, né? Então, é basicamente isso. É o monopólio da reprodução. Você não tem, né, nenhuma contrapartida. A sua única, né, se você quiser continuar se relacionando, as suas únicas duas opções são ou fazer a vasectomia ou você usar a camisinha. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Não vai fazer besteira só porque transar sem camisinha é gostoso, entendeu? E é isso. É saber que o jogo tá todo virado contra a gente. E foi a partir dessa geração que começou o que tá hoje, né, já destrambelhando, né? Então a gente já tem aí anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então a gente já está indo aí para 60 anos, mais de 60 anos dessa revolução, né? Então você pode ver os boomers, uma boa parte divorciado, né? Ou naqueles casamento bem morno, né? O magrinho de firma com a gordona brabona, né? O cara que chama a mulher de patroa, né? As outras gerações aí também divorciado, um filho aqui, um filho ali, aí um tem um filho, outro também junta, aí não dá certo, aí separa, tal, né? Aí já os millennials, o pessoal dos 90, né, nem sonha em casar, não chega nem perto disso. E o pessoal da geração Z aí, né, então já na desconstrução, no xadrez 5D da desconstrução de gênero fluido e fazer dancinha no TikTok, entendeu? Então é assim, o último que sair, por favor, apaga a luz. Eu tenho certeza que esse último que vai estar apagando a luz vai ser ou chinês ou africano, porque o Ocidente vai implodir, vai desaparecer, entendeu? Mas é uma questão macro que a gente já vai estar morto, né? A gente, vamos dizer que você nasceu nos anos 90 ou nos anos 2000, a gente está falando aí de mais alguns séculos, né, de avanço dessa tendência. Mas olha, só para o pessoal que vai sobreviver ainda para 2040, 2050, o negócio vai tá complicado, né? E é isso, a gente vai continuar sem ter pílula anticoncepcional para homem, vasectomia vai continuar sendo não inacessível, ela não é inacessível, mas ela vai continuar sendo inacessibilizada para a maioria dos homens,
né? Vai ter todo o entrave burocrático. E mesmo assim, ainda podem botar na tua conta por via ou direta, fazendo você criar um Enzo ou uma Valentina que não é teu, né? Ou por via indireta através dos impostos. Então é isso, nós demos toda a liberdade para elas, zero responsabilidade, né? Demos todo o controle, né, o monopólio da reprodução a elas e elas estão fazendo o que querem com isso. Já viu no que deu, né? Você dá toda essa responsabilidade, você entregar na mão da mulher. Porque assim, se o filho é dos dois, e os dois têm que sustentar, e os dois têm que manter, os dois têm que ter responsabilidade, os dois têm que ter autoridade para decidir. Porque é isso, né? Liberdade implica responsabilidade, né? E para você assumir responsabilidade sobre algo, você tem que ter autoridade. E a responsabilidade sem autoridade é a escravidão. E o que elas querem para o homem é isso. É responsabilidade sobre tudo, zero autoridade, a autoridade é delas, a liberdade é delas e a responsabilidade é nossa. Então, é assim que está configurado o jogo, meus queridos. Então, se você quer saber por que a humanidade, pelo menos por que o Ocidente está em queda, é por causa disso. Entre outras coisas, né? Mas, basicamente, por que a gente está deixando de se reproduzir e por que as relações hoje em dia estão desarrumadas, é basicamente porque tirou-se uma estrutura que tinha, que eu não estou dizendo que era boa, não vou ser desses que vai ficar idealizando o patriarcado, né, que vai ficar idealizando o que era antes, mas o que era antes tinha um funcionamento, tinha uma estrutura, tinha regras claras. Então, se você ficar grávida de um Zé Droguinha, eu vou obrigar ele a casar, né? E tirou-se tudo isso, né? Então, tirou-se todos esses filtros, a hipergamia, e não se colocou nada no lugar. Então, e o ser humano, né, principalmente quando se trata de massas, ele precisa ter uma referência, né, no lugar. Ele precisa ter um sistema ali de procedimentos para se guiar. Se você deixar ele à própria sorte, não é todo ser humano que vai ter autonomia para poder decidir o que fazer da própria vida, entendeu? Infelizmente é assim mesmo, é a sociedade de ovelhas, a maioria das pessoas é assim. E aí o que resta é isso, né? É ou ser da igreja ou ficar nessa massa de indivíduos amorfa, né? Nessa sociedade atomizada, pedindo comida pelo iFood, ficando no metaverso e não saindo de casa porque tem isso, tem aquilo, porque tem esse perigo, tem aquilo, porque você não tem esse medicamento, não tem aquilo, porque não sei o que, porque não sei quanto, e pagando imposto, obviamente, tem que pagar o imposto, porque cada vez mais mães solteiras, né, elas podem escolher ficar grávidas ou não, elas ou não estão nem aí, ou escolhem muito bem de quem vão ficar grávidas, ou é isso, né, não estão nem aí e aí bota na conta dos outros. Então é isso, você tem esses estímulos de recompensa, você tem essa sociedade, e tudo isso começou lá, né? Começou com os nossos queridos boomers que, né, pra ironia do destino, né? Bom, ironia não, né? A ordem natural, mas que pra terminar de fuder, né, são ainda os que dominam tudo, né? São os que estão com a maioria das terras no Brasil, os políticos, a maioria é tudo boomer, tá tudo, a economia tá na mão dos boomers, então é isso. E as gerações mais novas estão aí, né? Sem você não terá nada e será feliz. E trabalhe, pague seus impostos, tome as suas picadas e cale a boca.